Família Eletrônica Fácil, vai começar o bate-papo faixa preta com o nosso aluno Felipe Mendes, que saiu do zero rumo aos reparos de notebook de forma top de linha. Incrível e sensacional. E o que eu mais quero é que você tenha exatamente a mesma história do Felipe em relação a você desbravar o mundo eletrônico de forma maravilhosa, não sozinho, porque sozinho é difícil, mas sim acompanhado da Família Eletrônica Fácil, possa tornar todos os seus sonhos realidade. Então confira essa história fantástica para que ela seja uma grande inspiração para que você possa aprender eletrônica de forma espetacular e realizar os seus diversos sonhos na área também. Assim como o Felipe, eu tenho certeza que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. E está no ar a nossa Black Week Eletrônica Fácil, onde clicando no link aqui da descrição do vídeo, no comentário fixado em algum lugar aqui do chat ao vivo, você também vai poder acessar a maior promoção da história Eletrônica Fácil, onde você vai com R$1.000 de desconto ou mais de 55% de desconto, ter a formação completa do combo faixa preta para aprender eletrônica do zero, rumo aos reparos de placa com curso de eletrônica fácil, curso de eletrônica digital e Arduino, soldagem de soldagem, remoção e instalação de resina de silicone. No combo faixa preta você leva também o nosso lançamento, que é o curso Como Reparar a Sua Primeira Placa Eletrônica em 10 dias. Olha só que top de linha. Tudo isso com acesso vitalício de R$1.800 por apenas 12 parcelinhas de R$79. Aproveita que pode acabar a qualquer momento. Clica no link aqui. Excelente bate-papo, faixa preta pra você. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos pra cima. E queria agradecer muito ao professor, né, professor Rodolfo, que me apresentou ensinamentos muito, muito bons. Eu considero que eu dei um salto bacana aqui na minha assistência técnica depois que eu comecei a fazer o seu curso. E, assim, muito bom, tá de parabéns com a didática, o seu alto astral também para dar o curso é maravilhoso, é contagiante, não deixa a gente desanimar, né? Porque em muitos momentos, confesso que a gente pensa em desanimar, né? Assim, mas a gente vê o seu ânimo em passar e o conhecimento que você tem. Então, assim, isso foi determinante para mim chegar até o final, né? Porque hoje em dia, com tantos afazeres, com tantas atribuições para a gente, o trabalho que não pode parar, você tem que aliar a busca de conhecimento, né? E né, atuar no seu mercado, né? Você trazer o conhecimento para atuar melhor, mas graças a Deus teve uma melhora muito grande aqui na minha assistência. Eu trabalho sozinho aqui, né? Mas eu senti uma melhora muito grande. Eu consigo hoje em dia reparar coisas que antes eu não conseguia, né? Liberava sem reparo e tudo mais, e é uma tristeza isso, né? É muito triste. Que coisa, meu querido, que fantástico. E vamos lá, para começar, conta um pouquinho para a galera aí de onde que tá falando o Felipe Mendes, né? Quantos anos você tem? E fala para a galera aí de onde que veio essa paixão aí pela eletrônica. Conta para a galera essa origem aí, como é que começou toda essa história? Olha, eu assim, desde pequeno, eu sempre gostei muito de abrir equipamento, brinquedo, né? Brinquedo, já fiz algumas besteiras, já levei alguns choques quando eu era pequeno, minha mãe ficava louca com isso, então eu lembro muito bem, isso assim, não foge da minha memória, uma vez que eu peguei um LED de um carrinho que eu tinha, enfiei nos do 110, Nossa. estourou na minha mão e tal, quando eu era pequenininho, e isso não me foge da memória, e sempre o meu brinquedo estragava, eu abria, tentava consertar, tentava arrumar, tentava... Aquela época não tinha internet, né? Então, assim, você não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas eu tentava. Então, lá atrás eu já tinha esse interesse, né? E aí, quando eu cheguei ali na fase dos 16, 17 anos, eu ganhei meu primeiro computador, na verdade, né? E dali eu comecei a aprender a manusear o computador, né? Mexer no computador e tal. E aí, quando dava defeito, um técnico vinha, eu olhava o que ele estava fazendo, e aí, fatalmente, em algum momento, eu comecei a consertar a nível de software, né? Formatação, reinstalação geral e tal.
E dali eu comecei a fazer para amigos, né? Eu acho que é uma história assim bem comum, né? Comecei a fazer para amigos, para parente, isso. Aí o pessoal começou, ó, pô, você tá fazendo direitinho e tal, por que que você não trabalha para fora e tal? Foi quando eu tive um amigo meu que fez uma indicação para uma loja aqui na minha cidade de informática. Eu não tinha curso ainda, não tinha nada, estava. E eu agradeço muito essa loja, o dono é meu amigo até hoje, né? Isso eu tô falando de quase 20 anos atrás, né? E aprendi ali a mexer com informática, né? Aí eu trabalhei 3 anos lá, trabalhando com informática. Mas ainda assim a eletrônica ainda não sabia, assim, troca esse componente para mim. Eu ia lá, soldava e tal, assim, muito básico mesmo, não sabia analisar nada, absolutamente nada. E aí, de lá para cá, fazem 18 anos, eu acho, mais ou menos, que eu trabalho por conta própria na área de informática. E aí tem uma história curiosa. Eu sempre tive essa ânsia de falar, poxa, eu trabalho com computador, estou vendo esse mundo de componente e não sei o que cada um, que não sei nada que acontece aqui dentro. Não sei nada, não faço ideia. E sempre troca placa de máquina, troca e tal. Foi quando eu comecei aqui a fazer um curso na minha cidade de eletrônica. Comecei a fazer um curso presencial. Só que, até uma dica para quem está começando, eu infelizmente, eu acreditei na pessoa errada. Eu fui pedir uma vez fui pedir um conselho para um colega que já trabalha há anos com eletrônica. Pô, tô fazendo eletrônica e tal, e a primeira coisa que ele me falou, sai fora disso. Curioso, né? Sai fora, porque eletrônica não dá futuro e tal, já era, hoje em dia é só trocar e tal. E infelizmente, eu ouvi a pessoa errada e parei de fazer o curso. O conselho errado que eu recebi. E aí, só que aquilo continuava. Eu falo, gente, não é possível, né? Eu vejo que tem uma demanda, eu vejo que tem placa de computador, de notebook, tem placa de vídeo, tem N coisas. E na minha cidade mesmo, não tinha ninguém que reparava. Foi quando eu comecei a olhar na internet e vendo. Aí eu cheguei até você, professor. E aí eu ficava, faço ou não faço, faço ou não faço, acredito ou não acredito. E sempre vendo vídeo, sempre vendo no YouTube e tal. Aí um dia eu falei assim, cara, eu vou dar um voto de confiança pro Eletrônica Fácil. Vou arrumar tempo, porque o tempo hoje já é muito mais escasso do que naquela época. Mas eu falei, vai ser mais difícil para mim? Vai. Naquela época eu tinha tempo, hoje eu não tenho mais tanto tempo assim para às vezes parar alguma coisa e fazer. Hoje tem família à noite, tem o trabalho durante o dia, tem né, N coisas. Mas resolvi dar esse voto de confiança no curso. E assim, para minha surpresa, realmente eu me surpreendi muito. Assim, assisti todas as aulas e foi me abrindo o horizonte, sabe? Eu fiquei muito animado, assim, acho que a maioria fica muito animado quando começa ali, quando a gente chega ali no método Kelvin, você começa a ver ali aparecer os defeitos e você consegue começar a reparar. E aí foi até curioso, porque eu comecei. Aí eu tinha vários notebooks aqui, uns 5 notebooks aqui, que eu tinha. Que tinha dado PT na época, assim, né? Na minha concepção de conhecimento, tinha dado PT e estava aqui há anos. E eu falei, vou pegar essas máquinas, vou pegar um sábado aqui, vou deletar tudo e vou agarrar aqui na bancada. E por incrível que pareça, dos 5 eu consertei 4. E consegui botar os 4 para funcionar, inclusive me deu uma renda, porque eu entrei em contato, ou uns eu não tinha mais contato, não consegui mais, e vendi esses notes, e sim, foi maravilhoso, me deu um ânimo muito grande. E de lá para cá,
A gente sabe que a gente não consegue reparar tudo, né? Eu tenho consciência que na minha área aqui também tem muita coisa que é muito complexa, então eu estou procurando também uma especialização na área de notebooks, né? Juntando conhecimento do Eletrônica Fácil, eu já consigo reparar, já reparei fonte chaveada aqui também, tudo. E vou fazer uma especialização já aprofundada direto para notebook. Então, eu pretendo trabalhar na área de MacBooks, né, que é uma área que tem um valor agregado muito alto. Então, eu tenho esse interesse e tem também uma oportunidade também de amigos que têm empresas de manutenção na área hospitalar, também, que é uma área que tem um valor agregado muito grande. Então, assim, é isso aí. Eu já estou na expectativa de alguém me chamar para começar a ter o primeiro contato com os equipamentos. Então, assim, vamos ver. Eu estou muito feliz com os ensinamentos adquiridos, assim, tô tentando colocar tudo em prática a cada dia. Então, assim, muito bom, eu recomendo, porque eu tinha o pé atrás, tinha esse conselho errado e ficava, gente, será? E hoje eu vejo que valeu a pena, foi muito bom. E continua valendo a pena, que eu vou voltar e vou fazer alguns bônus, né? Que eu tenho certeza que vai ser recheado de conhecimento também. Eu vou voltar para fazer esses bônus, né, e rever alguns. Então, eu acho que é por aí. Então, aconselho a fazer, quem tem essa dúvida e tal, da credibilidade também do curso, então é muito bom. O professor muito bom, vai te manter lá em cima, vai manter seu moral lá em cima. Então, aconselho o curso e bora para cima, né, professor? Tamo junto, Com né? certeza, com certeza. Cara, que espetáculo! E sobre o defeito dos notebooks, conta uma coisa para mim. Quando você começou o curso, você tinha assim uma experiência bem pequena, né? Então em eletrônica, Sim. e você fez o treinamento, terminou todos os módulos, bonitinho. E aí chegou ao ponto de você fazer essa maratona de manutenção e conseguiu arrumar os 4 notebooks. Conta uma coisa para mim. Qual que era a coisa que mais te deixava triste, insatisfeito, chateado na hora de você encontrar um problema numa placa eletrônica? E que daí, depois que você fez o curso, você conseguiu acabar com esse problema na sua vida? Curto-circuito. Curto, eu tinha, assim, na verdade, tinha também, assim, muita... Eu já tinha visto vídeos soltos, né? Por exemplo, na internet tinha visto alguns vídeos soltos em relação a curto e tal, mas eu não tinha confiança nenhuma. Então saía medindo, às vezes achava curto, pô, será que é isso, será que não é? Outra coisa que me chateava muito também é a questão da habilidade em solda. Eu pecava muito, principalmente em notebooks, que são componentes assim, SMD muito pequenos. Então eu pegava a placa sucata aqui, ficava treinando e tal, então assim, fatalmente eu tinha muito problema com solda. Então, assim, é outra coisa que eu indico muito, assim, pegar a placa, soldar, 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 soldar. E assim, no início, para quem tá ansioso, é complicado, né? Eu acho assim, para quem quer começar, aprender a soldar, aprender a soldar com qualidade, maestria, né? É essencial. Porque muitas vezes você tem um conhecimento de achar o componente com defeito, mas às vezes na hora da solda você arrebenta a placa. Então, assim, eram duas coisas, assim, o curto-circuito, eu tinha muita, assim, eu tinha muito pouca confiança em pô, é esse componente. E a questão da solda. Às vezes eu achava o componente e falava, cara, eu não vou conseguir soldar isso aqui. E se ressoldar, eu vou estragar a placa. Cara, e assim, eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. E eu sempre fui um cara, assim, mesmo não sabendo, assim, não tendo habilidade, eu comprava equipamento, eu colocava equipamento aqui, só que eu não sabia manusear o equipamento, os insumos e tal. E eu tive muita dificuldade com isso também.
E hoje, graças a Deus, eu tenho, não digo assim que eu estou perfeito, mas eu tenho evoluído a cada dia. Então, acho que foi isso daí. A solda também realmente foi Da hora. tenso. Então, os módulos mais impactantes para você foram os conteúdos de soldagem eletrônica Foi. e a parte de metodologia Kelvin para localização de curto Para em placa. localização de curto-circuito, exatamente. Essas aí foram o que mais me impactou aqui, porque eu pego muita placa em curto. Então, ontem mesmo eu peguei aqui um notebook que estava com um curto ali nos MOSFETs ali que chaveio ali a tensão do processador, que recebe 19 volts. Então tinha um MOSFET ali que eu consegui, na verdade eu consegui aplicar a fonte assimétrica ali, né? E antes de tirar o componente, porque antes eu saía tirando, antes de tirar o componente eu consegui fazer uma análise ali para poder saber exatamente qual era o componente que estava com problema, retirei o componente, troquei, graças a Deus a placa voltou a ligar. Então eu pego muito problema de curto-circuito e muito problema de solda SMD, porque notebook a gente trabalha com isso. E outra coisa que eu fiz também, que eu tive assim a certeza que eu tô no caminho certo, eu consegui fazer uma ressolda aqui de Super I/O, né? O professor conhece Super I/O, sabe que ele tem inúmeros ali terminais, né? Então eu peguei um notebook também com um problema de Super I/O e consegui fazer essa ressolda. Demorei mais que aquela história, né? Você vai fazendo 1, 2, 3, 4, você demora, sei lá, meia hora para fazer o primeiro, daqui a pouco você está demorando 10 minutos para fazer, 5, 10 minutos para fazer quando você pega a experiência, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, que para mim é uma evolução muito grande. Para quem não conseguia tirar um capacitor direito, tinha medo de tirar um capacitor, trocar um Super I/O. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais seguro para poder fazer esse tipo de reparo. Que espetáculo, meu querido. E indo para, vamos focar um pouco nessa parte de soldagem eletrônica, que é algo que é abordado e utilizado por qualquer técnico que precisa reparar qualquer coisa, né? Às vezes as pessoas, né, Felipe, elas não se dão conta, cara, de o quanto soldar e dessoldar é importante, porque como que você vai reparar qualquer placa eletrônica com componentes com defeito se a pessoa não souber dessoldar e soldar muito bem? Exatamente. Então, meu, achou o MOSFET em curto lá, tem que dessoldar, tem que limpar a placa, tem que preparar a placa, aplicar os fluxos, soldar outro bom no lugar, limpar novamente, e aí então colocar a placa para fazer a validação. O que já aconteceu de ruim com você no processo de soldagem e dessoldagem antes de fazer o curso? Conta para a galera e comece a elencar o que aconteceu. Ah, já aconteceu isso, já aconteceu isso, já aconteceu isso. Sabe por que eu tô perguntando isso aqui? Porque muitas das vezes eu falo, ó, pessoal, se você não caprichar na dessoldagem, vai levantar a trilha da placa, vai levantar a ilha de solda, vai estufar a placa. Eu falo isso aqui, mas o pessoal não acredita em mim. Então conta pra galera o que já aconteceu com você no processo aí de dessoldar componentes quando você tinha pouca experiência, poucas habilidades na área. Isso tudo. Tudo. Já aconteceu de subir trilha, componente que você está trabalhando, pá, o componente estoura, trilha rompe, componente voa. Componente voa. Componente voa. As pluguinhas eletrônicas, né? Você começou a aquecer ali, dependendo da localidade. Se você não passar ali aquela fita metálica em volta, segurar eles bonitinho, se você colocar fluxo demais de solda, né? Começou ali, pum, começa a voar componente para todo lado. Aí, quer dizer, é complicado demais. Então, assim, o que mais acontecia era subir trilha, né? Subir trilha até Super I/O mesmo, os primeiros que eu estou testando aqui em sucata, para retirar já subia trilha, já teve
próximo ali de Super I/O que você estava trabalhando, de repente a placa deu uma bolha embaixo dele. Ufa, né? Tem esse tipo de situação também. Uma situação que acontece também muito, que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, a ilha de solda, se você não limpar ela muito bem limpa, costuma você colocar o componente e o componente empurra a trilha para cima. Já aconteceu. Então hoje eu procuro limpar bem a ilha de solda para poder encaixar o componente, para depois refazer a solda, porque isso acontece muito também. Temperatura do ferro também tem que tomar cuidado, porque o tempo que você permanece com o ferro de solda ali tem que tomar cuidado, senão a trilha levanta mesmo. Aí um trabalho que ia demorar pouquíssimo tempo ali, vai demorar muito mais, você vai ter que refazer aquela trilha. Você criou um defeito que não tinha. Então, assim, eu tive muito problema com isso. Com relação à estação de solda de ar, essa questão de voar componente, essa questão de bolha em placa, por exemplo, ou voar componente, geralmente é na estação de solda, né? Que acontecia. Então, esses eram os principais problemas, né? E pela falta de habilidade também, muitas vezes, de problema em usar até o sugador de solda. Porque você tem que ter o tempo ali. Hoje em dia eu faço com muito mais calma, então eu consigo tirar a solda direitinho. Hoje tem a malha de soldadora também que ajuda muito. Então eu tiro o máximo, passo a malha de soldadora, a ilha fica maravilhosa ali, aí você coloca o componente bonitinho, tudo com calma. E uma coisa que eu percebi é o seguinte: eletrônica não adianta você trabalhar correndo. Não, todas as vezes que você trabalha correndo, você tem intercorrência. Então, é se preparar, fazer o que você tem que fazer e falar, agora eu vou pegar essa placa. Eu vou pegar essa placa. Você pega ela com calma, dissolda com muita calma, que aí você já vai ter a dissoldagem. Eu acredito que é o primeiro passo para você fazer uma soldagem de qualidade. Se a dissoldagem for mal, ela prejudica toda a cadeia dali para frente. Então, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, tipo assim, principalmente na dissoldagem, já fazer com calma e com maestria, porque depois vai facilitar demais a sua vida quando você for colocar o componente novo no lugar, né? E, consequentemente, um trabalho muito mais bem feito e a probabilidade de você ter um retorno é muito baixa. Com certeza. E como que o Eletrônica Fácil pôde agregar valor para o seu conhecimento na área de soldagem e dessoldagem eletrônica? Mudou alguma coisa na prática que você fazia antes e fez depois do curso? Melhorou a sua qualidade de soldagem e dessoldagem eletrônica? Melhorou. Os conteúdos do Eletrônica Fácil? Melhorou muito, muito, muito. A questão né, de você saber usar ali os fluidos, né, para você conseguir trabalhar, a questão da malha de soldadora, né. Então, assim, ajudou muito. Assim, eu evoluí muito mesmo com relação à soldagem. E eu acho um ponto muito importante mesmo. Por isso que eu estou enfatizando ele bastante aqui. E é um ponto que eu também, às vezes, em alguns momentos você fala, pô, mas eu já sei, tal, aprendi. Não. Você tem que praticar mais ainda e para você realmente chegar num ponto que você fala, poxa, realmente agora eu estou indo muito bem nas sucatas, né? Lógico que não pode ficar fazendo em máquina de cliente, mas para você ter ali uma segurança para você fazer, né? Então, assim, ajudou demais, ajudou muito mesmo. Porque era um problema que me atrapalhava demais mesmo. Então, as aulas sobre soldagem, sobre dessoldagem, tudo, já só de você conseguir fazer isso, já te ajuda muito, né? Porque realmente você não criar novos problemas já é um excelente começo, né? Quando você vai fazer uma manutenção numa placa. Ela chegar com defeito, você não pode criar mais, você tem que consertar o que tem. E a soldagem eletrônica me ajudou muito, porque
fatalmente, né, com a falta de habilidade que eu tinha, eu ia acabar criando novos problemas. Que espetáculo, meu querido. E já aconteceu muitas vezes aí contigo de localizar o defeito da placa e na hora de fazer a substituição do componente, dar esse esperereco aí, de Já, acabar, de que foi, pô, meu, tava tudo certo, eu localizei o defeito da placa, era só trocar o componente, né? Só trocar o componente. E exatamente. aí acaba, faço umas brincadeiras, né, galera? A gente vira passageiro da agonia, né? Vira. Porque você fala, pô, meu, era para eu levar X tempo para fazer, agora até eu consertar tudo, até eu reparar as trilhas, até reparar as ilhas de solda, até colocar outro componente certinho ali, quem sabe aplicar uma máscara UV para poder aumentar ali a fixação mecânica, né, para não deixar qualquer tipo de impacto, trepidação ali, fazer vibração, né, fazer a placa gerar um mau contato, né, um osmar, né, que é terrível também. Terrível também. Então, já aconteceu com você, meu querido? Eu tô batendo bastante nessa tecla, por quê? Porque muitas pessoas que estão iniciando na área, né, a gente fala sempre que para o iniciante na eletrônica, a galera tem muita ansiedade, cara. Muita ansiedade. E aí, muitas vezes a galera tá com a placa aqui, pá. Puta, localizei aqui, aí já quer colocar, por exemplo, um 450 graus, né? Não, vamos de 450, porque quanto mais quente, melhor. E aí e aí na hora de reparar a placa acaba prejudicando, e aí às vezes se a placa não tiver conserto, tem que acabar dando uma outra placa para o cliente do próprio bolso, né? Afinal de Exatamente. contas, o cliente não tem nada a ver com isso, né? Então, Exatamente. você lembra algum caso que aconteceu isso aí que te frustrou bastante? Então, até num Super I/O mesmo, que já é uma solda mais, assim, eu acredito que seja uma solda até um pouco mais avançada, né? Então, teve um que eu fui trocar, né, já feliz que eu já tinha trocado um, e aí vem o detalhe. Essa questão da ansiedade é uma questão muito complicada, porque realmente existe. E muitas vezes a gente acaba pulando etapa e não pode pular etapa, né? Você tem que trabalhar com calma, com tranquilidade, não pode pular etapa. Em uma desses, eu estava um pouco apertado para entregar esse equipamento e eu acabei tentando de soldar esse Super I/O e rompi algumas trilhas dele. E aí, assim, Super I/O, né, não tem como eu refazer aquelas trilhas em volta. Então, assim, eu tive que conversar com o cliente, falei, aconteceu aqui uma intercorrência aqui na bancada e tal, vou te dar outra placa, né, vou procurar outra placa para colocar para você e, assim, consegui resolver o problema da seguinte maneira, eu consegui comprar uma placa, e sim, foi menos mal que eu consegui comprar uma placa no Mercado Livre, uma placa queimada, né, e essa placa veio e eu consegui reparar essa placa, expliquei tudo para o cliente direitinho, falei, ó, eu tô comprando uma placa assim, assim, assado, ela tá chegando aqui, eu vou reparar ela e vou liberar para você. E eu tive sucesso, né? Essa placa, comprei ela como não liga, a placa não dá sinal, não liga. Então, assim, foram os MOSFETs de entrada que estavam em curto, troquei os MOSFETs de entrada e consegui reparar e consegui entregar a máquina para o cliente. Então, assim, principalmente nessas microsoldas, acontece. Então, por isso é que hoje eu procuro ter um tempo legal, celular longe, tiro o celular de perto de mim, eu trabalho sozinho, né? Não tenho ninguém para atender minhas mensagens e tal. Mas eu tiro o celular de perto de mim, vou para a bancada, falo, vou ficar nessa placa aqui, eu vou consertar essa placa aqui. Não vou atender mais ninguém no intervalo de 1 hora. Aí eu fico ali, aí geralmente dá sucesso. Mas tem que ter a calma, a tranquilidade e você trabalhar para aquela placa. Senão, realmente, traz problema. Então, assim, eu tenho visto alguns vídeos seu também, professor, falando muito sobre solda. A gente está falando aqui muito sobre solda nesse bate-papo, porque realmente tem que dar devida importância
a ela, a soldagem de soldagem. Que eu acho um ponto, assim, muito bom. Não adianta você saber tudo e na hora de você trocar o componente, você não saber trocar ou fazer alguma, desculpa a palavra, fazer alguma cagada na placa. Né? Então, assim, não tem como. Então, assim, é primordial mesmo. Primordial. Acho que essa é a palavra mesmo. Primordial. Primordial. Trivial, né? A galera usava muito essa palavra. Né? Trivial. Trivial. Exatamente. Saber soldar e dessoldar muito bem. Putz, cara, eu fico muito feliz, né, de você que tá aí na bancada comentar isso aí com a galera, porque reforça ainda mais, né, aquilo que a gente sempre comenta da importância de soldar e dessoldar bem pra caramba, né? Isso mesmo. E conta uma coisa, o Felipe, pra galera que tá começando na área. Muitas pessoas buscam a eletrônica para ter uma renda extra. Por quê? Para fazer uma complementação salarial, para que as pessoas possam comprar novas coisas, para que possam até montar sua bancada de eletrônica mesmo, né? Porque começa ali, faz um pequeno reparo, ganha uma graninha, investe na bancada, vai melhorando, vai evoluindo, vai crescendo, né? Assim como você comentou que quer fazer um upgrade de osciloscópio, né? Já tem um osciloscópio portátil aí, quer comprar, quem sabe, um Rigol, né? Um Rigol que tá aqui na bancada, né? Que é muito bom. E quando que você, por exemplo, antes de você fazer o curso, seu conhecimento em eletrônica ainda era um pouco mais inicial, e você fez o treinamento e aí começou a fazer os seus reparos. Você considera que com o curso de eletrônica fácil a galera já consegue fazer uma renda extra no mundo da eletrônica e reparo de placas? Considero sim. Claro que assim, o curso é muito bom, né? E assim, o que eu vejo é o seguinte: a pessoa, ela tem que, em algum momento, ela vai ter que definir a área que ela vai atuar, né? Porque assim, a gente entende que é impossível, por exemplo, o curso abordar todas as áreas. Eu vou apresentar aqui uma placa de cada área do mundo. O seu curso vai demorar 3 séculos. Não tem como. Exatamente. Então, assim, o que eu acho muito interessante? Eu, por exemplo, eu defini isso. Eu quero trabalhar com a área de MacBooks, até por conta do valor agregado, e assim, é uma arquitetura que é similar ao PC, né? Só que é da Apple. E o valor agregado é muito maior. Então, o ideal é a pessoa definir mais ou menos a área que ela quer atuar. Por exemplo, no curso foi utilizada uma placa de portões eletrônicos. Eu acho um início muito bom. A área de portões eletrônicos, né, de algumas centrais desse tipo. Que é um circuito um pouco mais simples. É um equipamento que muita gente tem. É um equipamento que fatalmente algum amigo, colega, familiar vai ter essa demanda. A pessoa muitas vezes no início não vai precisar depender de uma demanda de um cliente estranho, assim, né, de fora. Então, com certeza dá para poder começar a fazer essa renda. E eu acho que é assim que deve ser. No meu caso foi um pouco diferente, que eu já estava nessa área de informática. Então, assim, eu queria agregar a minha profissão, que já era meio que nesse nicho, né? Mas para a pessoa que trabalha com outra coisa e queira fazer os reparos, aprender uma nova profissão, eu acho excelente. Inclusive, eu tenho um caso aqui, né, aqui em casa, que a gente tá vivendo, que eu tenho uma menininha de 3 anos agora, minha esposa teve que deixar o trabalho e tudo, e ela tá numa dúvida cruel de qual ramo atuar e tudo. Eu falei, cara, vamos fazer eletrônica, trabalha comigo. Falei com ela, vamos fazer, eu vou te ensinar aqui o que eu aprendi, né? E vamos trabalhar comigo aqui. Então, assim, a ideia é que ela trabalhe em casa também. E eu até falei, ela falou, mas fica complicado a gente tirar a renda do mesmo lugar, os dois tirar do... Não, você vai aprender eletrônica, você não vai tirar do mesmo nicho. Você pode trabalhar com portões, eu tenho amigos que trabalham com geladeiras, com máquina de lavar. Então, assim,
ela tá nesse caminho também, tá tentando aprender e vai trabalhar comigo aqui. Assim, fazendo um paralelo, é como se fosse, entre aspas, uma renda extra para ela. E um detalhe, a manutenção de equipamentos é uma área que ela te dá um lucro muito alto, né? Porque a gente fala que os componentes são muito baratos e muitas vezes você nem precisa comprar. Você tem na sucata. Então eu acho que não tem ramo nenhum assim que você fala assim, poxa, eu gastei 10 centavos e lucrei R$ 150, R$ 200, R$ 300. Já vi casos R$ 1.000 num componente de R$ 1, 10 centavos, 15 centavos, 50 centavos. Então, assim, a depender da área que você vai atuar, a sua renda extra provavelmente em pouquíssimo tempo vai se tornar sua renda principal. E mesmo que o componente custe R$ 15, né? Mesmo que custe R$ 15, que custe R$ 50, se você cobrar R$ 300. E eu acredito que um equipamento que o componente custe R$ 50, na maioria das vezes é um componente de um equipamento um pouco mais robusto, pelo que eu tenho visto. Sim. Então, provavelmente é um equipamento com valor agregado mais alto. Então, assim, ainda assim, o lucro é altíssimo. É altíssimo. Né? Então, eu acredito sim. E fatalmente, em pouquíssimo tempo, vai virar a renda principal. Nós temos aí o caso do David, né? Com certeza. Se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, ele disse que trabalhava com eventos, eu tô errado. Isso, o David ele é músico profissional, Aí. instrutor de música também, né? Já tocou em diversos concertos aí, né? E aí não é concerto de placa, é concerto, né? Concerto mesmo. A palavra engana, né, professor? Ele manja de concerto. E aí eu chamei ele para ser instrutor, né? Aqui junto com a gente na escola Eletrônica Fácil. E hoje ele trabalha com todos os tipos de concerto, com musical e com o eletrônico também. Com certeza. E o mais bacana, né? É a gente ver que o conhecimento na área de reparação eletrônica ele gera um ROI, né, um retorno sobre investimento muito louco, né, muito massa. E é por isso, só que assim, a gente tem que lembrar sempre, né, galera, da trajetória de vocês, tá bom? Isso é muito importante. É por isso que você não faz o seu orçamento do reparo de placa em cima do material utilizado. O valor do orçamento está aplicado ao quê? Diretamente ao conhecimento aplicado. Exato. Então, por exemplo, tem um MOSFET lá em curto na placa do notebook. Legal. Quanto custa o MOSFET? Sei lá, R$ 4. Então eu vou cobrar R$ 50 a minha manutenção eletrônica. Pô, mas calma aí. Quantos anos você teve que estudar para você chegar aonde você chegou? Quantas noites mal dormidas, quantos perrengues, quantos cursos, quanta dor de cabeça você passou para adquirir experiência para poder localizar o defeito mais rápido possível. Exatamente. Então, o valor da mão de obra não está atrelado ao valor do material, e sim a quantidade de expertise que você tem para gerar resultado para o seu cliente. E é fim de papo, não tem conversa. Entendeu? Então, às vezes as pessoas, Felipe, têm medo de cobrar. Não sei se você passou por isso algum dia. Você pode até contar sobre isso também, tá? As pessoas têm medo de cobrar o valor justo para o cliente. Porque o que eu sempre falo para a galera? Gente, qual que é a primeira saída que o cliente teria que acabar passando por isso para poder colocar o equipamento para rodar de novo? É a troca de uma placa nova. É a primeira saída. Pô, daí beleza. Aí tem as placas que você lida no seu dia a dia, Felipe, que você repara, e custam geralmente quanto as placas novas? Então, tem placas que custam nas bases de R$ 800, R$ 1.000. Tem algumas placas que não compensa muito. Tem algumas
algumas marcas que você, assim, o primeiro ponto que é muitas vezes é você às vezes olhar também o valor daquela placa, do equipamento, né? Porque o conhecimento que você tem, você vai aplicar o mesmo conhecimento numa placa que custa R$ 1.000 e você vai aplicar o mesmo conhecimento numa placa que custa R$ 100. Perfeito. Então, Exatamente. a placa custa R$ 100. Você fez algumas medições ali, não foi nada simples que você encontrou. Não compensa você fazer essa placa. Então, o ideal é você falar, olha, não compensa porque o valor do trabalho vai ficar mais caro do que o valor da placa, né? Por exemplo, você pega uma placa que custa R$ 120, aí você identifica que o problema vamos pegar um problema bem complexo. Ela tem um processador chipado e você tem lá a placa, você tem o equipamento. Você vai cobrar do cliente R$ 350, não compensa. Ele compra uma placa por 120, você vai cobrar dele X ali para trocar e ainda assim vai ficar mais barato do que o seu trabalho. Então não compensa, né? Mas isso não quer dizer que tipo assim, você vai pegar uma placa de R$ 1.000, igual você bem colocou. Eu achei aqui e tal, eu vou cobrar R$ 50 porque foi tranquilo de achar o problema. Não, você tem que ver o que você gastou realmente de conhecimento. Aonde você mediu o tempo que você gastou, né, para poder fazer, a dificuldade para você achar o componente. Às vezes você não acha o componente. E aí, Às vezes... então, e aí o que acontece? Por exemplo, a placa é R$ 1.000, né? Mas vamos colocar um valor assim, a placa custa R$ 500. Sim. É um valor assim, vamos falar, né, que acontece em muitos nichos, né, de ser esse valor aí. Sim. R$ 500. Meu, a primeira saída do cliente, ele ia ter que pagar os R$ 500 no material. E mais a mão de obra para troca. E mais a mão de obra para troca. Exatamente. E aí, cada pessoa vai ter ali a sua... vou cobrar R$ 150 para trocar, vou cobrar 200, cobrar 300. Aí cada técnico tem a sua tabela, né? Exatamente. Então, Na minha experiência aqui, pelo que eu vejo, você tem uma alta taxa de conversão, geralmente, claro que tudo depende da dificuldade de você achar o defeito, né? Mas geralmente você tem uma alta taxa de conversão em torno de 30% do valor da placa. Por aí você tem entre 30% e 40%, geralmente você tem uma alta taxa de conversão de orçamento fechado para reparo. Começa a subir muito, 50%, 60% do valor da placa, aí você já começa a ter um declínio dessa taxa de aprovação, né? A pessoa o cliente muitas vezes opta em trocar, vou querer uma placa que não foi mexida, quero uma placa nova. Então já aconteceu também, né? Tudo depende do conhecimento colocado ali, né? Da dificuldade também na soldagem, tudo depende do cenário que você vai encontrar, né? Mas assim, é por aí. Mas tem muita placa também nessa faixa de valor, R$ 500, R$ 400. A gente também encontra muito equipamento nesse valor também, de algumas marcas, né? Aí, então, daí o que acontece? Chega lá o técnico com essa placa aí e fala, ó, meu querido, né? A opção número 1, troca da placa, R$ 500. Opção número 2, a gente pode fazer o reparo da placa eletrônica, né? E aí, inclusive, tem garantia. E eu consigo colocar com muita qualidade para você, um serviço de super qualidade. E aí, tá ofertando ali por R$ 300, por R$ 250, né? Exatamente. E daí a pessoa fala, mas você dá garantia? Sim, garantia tal. Você coloca toda a sua garantia de 30, 60, 90 dias. Aí cada técnico vai dar a sua garantia, né, do seu trabalho. E aí, se você gastou R$ 1, R$ 2 para fazer o reparo, tá tudo bem. Porque você cobrou pelo seu conhecimento, né? Exatamente. Eu tive um caso. E aí, só para complementar, né? Tem casos que o equipamento ele tem uma placa só, principal, é só uma placa. Não tem outras placas derivadas, né, que interligam nele. Por exemplo, você tem uma mesa de som, tem uma placa só na mesa de som.
e deu PT na placa da mesa de som. Qual que seria a alternativa para a pessoa? Comprar uma outra mesa de som. Né? Exato. Não tem jeito. E quanto custa a mesa de som? Custa 4 mil. E para trazer uma outra placa? A outra placa vai vir, por exemplo, muitas das vezes do Japão. Vai ter que trazer de fora uma outra placa. Vai demorar 4 meses, 5 meses para botar para rodar aí. Porque às vezes a disponibilidade é super baixa, né? Então, o que acontece? O reparo é o que vai fazer valer a pena. E aí, se você no equipamento de 4 mil, você consegue, você vai gastar ali um tempo para achar o defeito. Achou. Se você cobrar 2 mil reais do cliente, o cliente não vai ficar feliz, ô Felipe? Sim. Pô, a pessoa vai falar, meu, é sério que você vai conseguir por metade do preço para mim? Claro, consigo por metade do preço e dou garantia. Mas tudo isso daí para você fazer é necessário o quê? Muito conhecimento. Então, o orçamento, ele está atrelado ao quê? Ao conhecimento, gente. Exatamente. Tá, e não tenho medo de cobrar o valor justo do cliente. Por quê? Porque o orçamento correto, para tirar o peso da sua consciência, tira o peso da sua consciência. Para você dar um orçamento show de bola para o seu cliente, você lembra sempre que tem que tudo na vida ser uma relação ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando com o seu orçamento. Então, o cliente ele tem que ganhar porque ele vai pagar um valor mais em conta e você vai ganhar por estar fazendo o seu reparo eletrônico. Aplicou ganha-ganha, gerou valor para o cliente, a chance de gerar conversão é muito alta, né, Felipe? Eu acho que assim, a área da eletrônica é uma das poucas áreas que você consegue aplicar essa questão. Por quê? Vou usar como exemplo um caso que aconteceu comigo aqui. O cliente levou o notebook, acho que umas 2 ou 3 assistências e condenaram a placa completa. A placa está queimada, tem que trocar. Aí ele chegou aqui com um orçamento aqui de R$800, se eu não me engano. E aí eu cheguei com o equipamento na bancada aqui, liguei o equipamento e falei, engraçado, esse equipamento está processando. Ele está processando direitinho, fiz aquele teste famoso ali do teclado, num lock, está processando direitinho. Aí eu falei, vou ligar esse equipamento no HDMI. Aí liguei no HDMI, pum, imagem. Falei, não, gente, essa máquina está com problema no LVDS. Fui direto lá. Cheguei lá, mais uma coisa extremamente importante, inspeção visual. Hoje eu dou um foco muito grande na inspeção visual e na soldagem que já foi falado aqui. E aí eu fui olhando com muita calma, achei um transistor com defeito. Muito pouquinho chamuscado ali e tal, consegui achar. Aí medi ele não estava passando tensão. Troquei, a tela acendeu. Aí vem o ganha-ganha, né? Ela ia gastar R$800, cobrei dela R$300. Ou seja, ela ganhou muito desconto e eu ganhei um dinheiro justo. Que se você pegar pelo valor do componente e pelo valor do serviço, eu ganhei muito. Mas e o conhecimento que eu apliquei ali? Então, essa relação acho que retrata bem esse ganha-ganha que a gente está falando aqui. Quer dizer, ela gastou R$500 a menos e eu ganhei R$300 a mais. Né? Vamos colocar Exatamente. 299,50. Né? E em quanto tempo você fez a manutenção? Essa demorei uma meia hora para fazer essa troca. Olha aí que bacana. Até porque na hora que ele deu o vídeo externo, eu falei, não é LVDS, já sabia que era o setor assim, um pouquinho mais, porque eu peguei outra tela, coloquei antes, porque eu procuro cercar tudo antes de fazer a intervenção na placa, porque eu penso o seguinte, uma placa eletrônica, a menor quantidade de intervenções, se você fizer, melhor. A menor quantidade sempre. Você faz de tudo para não ter intervenção na placa. Mas se tiver que ter, ela tem que ser assertiva. Porque é aquele caso que a gente estava falando.
ela vem com defeito, você pode criar mais. Então, Quanto esse é o mais ponto. mexe, mais fede, né? Quanto mais mexe, exatamente. Né? É, então, cara, isso aí que você contou é muito massa, porque isso gera boas expectativas para a galera que quer entrar na área. Porque, veja, vamos supor que você levou 1 hora para fazer um reparo desse, né? 1 hora, tá? Sim. 1 hora, enfim, 2 horas, tá bom? Pô, ganhou um valor ali aproximadamente de R$ 300. Agora, muitas das vezes você vai conseguir fazer uma placa dessa por dia. É um dia, Exato. é aquela manutenção que você fez. E aí você Exatamente. ganhou, por exemplo, os R$ 300. Se a pessoa, gradativamente, pensando em renda extra, né? Olha só que legal. Vamos pensar em renda extra, pessoal. Se você consegue fazer uma placa dessa por semana, uma só reparou um por semana, você tem o seu trabalho normal, aprendeu eletrônica gradativamente, está iniciando na área, fez um reparo, pô, R$ 300, legal. Na outra semana mais 300, na outra semana, quem sabe, mais 300, na outra, quem sabe, mais 300. Dá mais ou menos aí uns R$ 1.200. Gente, vamos pensar que esse 1.200 você vai investir na sua bancada de eletrônica? O que você já consegue comprar aí com esses R$ 1.200? Pô, você compra um multímetro maravilhoso, compra uma estação de solda super legal, já consegue depois, quem sabe, investir no microscópio, né, aí na bancada. E aí depois, quem sabe, você consegue investir no osciloscópio. Então, você está fazendo com que o seu conhecimento gere um benefício para o seu cliente e para a sua própria área de trabalho. Você vai montando, vai melhorando, vai turbinando a sua área de trabalho, né? Tudo com o fruto do seu próprio conhecimento. E aí, essa uma placa, que daí depois montou o seu labzinho, vai começar a gerar uma renda extra para você comprar alguma coisa mais para sua casa. E aí, quanto mais confiança, mais conhecimento, mais habilidade você tem, provavelmente você não vai reparar uma placa mais por semana. Você sai de uma placa, vai para duas. Né? Então você faz 2 placas por semana. E aí, quem sabe, a renda extra já não é mais 1.200, pode subir para mais de 2.000. E aí, gradativamente, esse 2.000 vai subindo. Vai subindo. Mas isso não acontece o quê? De uma hora para outra, Felipe, né? Isso é muito importante a gente salientar para a galera, tá bom? Que tudo acontece o quê? Gradativamente. Então, você começa arrumando uma placa ali para um amigo, para um familiar, igual o Felipe falou. E depois, automaticamente, as indicações vão acontecendo. A partir da indicação, a conversão mais quente é na indicação. A pessoa indicou seu trabalho, já está quase meio caminho andado para você fechar o trabalho. A pessoa passou credibilidade, passou segurança para outra pessoa, né, referente ao que você faz. E aí a renda extra vai vindo e daqui a pouco o salário que era o salário complementar passa a ser o salário principal. Né? E isso, gente, é inevitável para as pessoas que trabalham com seriedade, com honestidade, pessoas que vão para cima, né? E que a cada desafio novo, porque cada placa é um desafio novo, né, Felipe? Cada placa que vai aparecendo, principalmente quando a pessoa está iniciando, vão mudando os modelos das placas, os fabricantes vão tendo as particularidades ali. E aí você vai evoluindo. No primeiro momento que você pega uma placa ali para mexer, você vai demorar um dia. Quando vier ela de novo, já não é um dia mais, você já consegue fazer mais rápido. Quando vier ela de novo, já não vai fazer mais rápido. E aí vem uma placa diferente. Putz, mais um dia, não tem problema, fica tranquilo. Todo investimento que você faz em conhecimento, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo lá na frente. É sempre esse mindset que a gente tem que ter para poder, então, evoluir na área que a gente trabalha. E o Felipe falou algo muito legal no decorrer desse bate-papo, que é o seguinte: não tem como ser, pessoal, faixa preta em tudo. Olha só que legal. Anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? Não tem como ser faixa preta em tudo. O que é ser faixa preta em tudo? É ser faixa preta em notebook, é ser faixa preta em placa de geladeira, é ser faixa preta em placa de videogame, é ser faixa preta em placa de inversor aplicado ao sistema solar fotovoltaico.
a módulo automotivo, isso não existe. Se alguém prometer para você que você, fazendo um curso, você vai ser especialista em tudo, isso não existe. Porque o que é o especialista? É aquele que é focado em uma área específica. Quando você vai no médico e você precisa localizar o problema que está acontecendo aí na sua saúde, você pode ir num clínico geral primeiro. O geral vai fazer uma análise geral e depois ele vai indicar o quê? Pro especialista. Se o problema está na área cardiovascular, ele vai indicar para o cara que trabalha com a neurologia, oftalmologia? Não. É o cardiologista. Não tem fim de papo. É o especialista naquela área. E o cara que é cardiologista, ainda dentro dos cardiologistas, ainda tem as especialidades dentro da cardiologia, que é o cara que só trabalha com uma parte ali do sistema cardiovascular. Então, meus queridos, o que vocês têm que fazer, gente? Exatamente seguir o conselho do Felipe. Você tem que se especializar em uma área. Não quer dizer que você não vai conseguir fazer reparos em outras áreas. Não, não é isso. Não é isso. Porque o conhecimento de uma área você reaproveita para uma outra área. Só que o que você tem que ser bom pra caramba é na área que você mais ama. Porque quanto mais bom você é, mais rápido você faz o reparo, mais você ganha, mais o cliente ganha. A sua renda só tende a subir e a sua autoridade vai ser muito mais reconhecida pelos seus clientes. Tá bom? Se você acha uma assistência técnica e fala assim, ó, o que vocês são especialistas de reparo? Não, reparo tudo. Então, putz, tem que ficar atento aí. Porque reparar tudo, muitas das vezes a galera... Reparar tudo quando você troca a placa é fácil daí, né, Felipe? Não, com certeza. Você até adiantou, eu ia fazer esse paralelo com a medicina agora. Aí você já adiantou, né, professor? Então é isso. Assim, você tem, vamos dizer assim, que o clínico geral ali, ele vai fazer a inspeção visual em você. Vai fazer a inspeção visual e vai identificar o setor que tá causando problema, né? E aí ele vai encaminhar para o especialista naquela área. E isso daí é um fato. Na eletrônica eu não vejo diferente também, né? Você precisa se especializar em uma área, né? Para poder fazer. Agora, com relação a essa questão de ser o extra e começar a trabalhar com isso para ser reconhecido e tal, até uma curiosidade. A minha esposa até ri, às vezes eu comento isso com ela. Eu procuro, todo lugar que eu vou, não é ser aquele cara chato, mas eu sempre puxo um assunto de tecnologia. Em alguma área e tudo, de tecnologia. Você viu, saiu isso aqui. Pô, a Apple lançou uns notebooks M1 e tal. Muitas vezes alguém, você trabalha com isso? Trabalho. Tô com um problema lá, tô com um notebook assim, pode levar para você? Pode. Aí você já começa a propagar que você trabalha com aquilo, sabe? Então, assim, o início é assim. O início, eu acredito que muita gente pega várias placas, né? Para definir um nicho. Até para aprender também, né? É para aprender. E aí depois, definir esse nicho. Né? Você começa a trabalhar ali nesses termos, amigos, parentes e tal. Pegou uma certa confiança, todo lugar que vai, puxa o assunto, conversa. Eu trabalho com máquina de lavar, com placa de máquinas de lavar e geladeira. Beleza. Chega num lugar, que máquina legal. Que máquina é essa? Que marca é essa? Essa marca é tal. Legal. Eu trabalho com isso, precisar de alguma coisa. Então, assim, eu tenho esse costume. Todo lugar que eu tô, conheci gente nova e tal. Aí eu comento alguma coisa de tecnologia, tal. Assim, já é meu. E aí, fatalmente, eu consigo alguns clientes, às vezes, só fazendo comentário em alguns lugares que eu frequento, ou que eu tô, ou pessoas que são demonstrando autoridade, né? Demonstrando que você sabe da área. Exatamente. Então, assim, o início é sempre assim mesmo, é devagar, é formiguinha, devagar. E um ponto também importantíssimo que o professor colocou é essa questão. Ninguém sabe tudo. Eu sei consertar tudo. Não, às vezes chega placas aqui,
Por exemplo, eu trabalho com notebook. Eu faço até uma brincadeira no meu Instagram do meu trabalho, né? Que eu tenho os dois Instagrams separados. Eu coloquei lá um destaque escrito assim, nada a ver. Né? Eu coloquei um destaque lá escrito nada a ver. Então, às vezes na hora de folga, eu tô aqui, um amigo meu fala, pô, cara, tô com um problema, aconteceu isso e tal, porque assim, você trabalha com informática, o pessoal acha que você conserta tudo, né? Aí ele falou comigo, poxa, eu tô com um problema assim, rapaz, minha esposa tá precisando do equipamento para amanhã, tá desesperada e tal. Só, não te garanto não, minha área é notebook, mas traz aqui que eu dou uma olhada para você. Aí eu cheguei aqui, era um varistor que tinha rompido, que ela tinha ligado em 220, o equipamento era 110, o varistor rompeu, e eu tinha o varistor em sucata aqui, consertei para ele. Aí, aí eu fiz um stories, botei lá que nada a ver e coloquei lá lá no destaque, né? O nada a ver, né? Mas não é, eu não quero atuar nessa área, é outra coisa, né? Minha área que eu quero é notebooks mesmo. Então, o ideal é a pessoa focar num negócio só. Esse lance de, pô, vou arrumar tudo e tal. É igual ao meu caso, tem uma área que eu almejo aprender. Né? A minha formação toda é informática. Mas é uma área que me seduz. Essa área hospitalar me seduz, até por causa do valor agregado também. Mas eu estou bem feliz também trabalhando com informática e pretendo me aprimorar mais ainda na área de informática. Eu escolhi esse ramo para trabalhar desde quando eu me entendo como gente. Então, e vamos ver também, né? Às vezes eu entro para a área de também trabalhar na área hospitalar e também não é o que eu estou pensando, também tem isso. E aí eu vou voltar para a área que eu sempre tive paixão mesmo, né? Que é a área de computadores, manutenção de computadores. Perfeito. Que sensacional, meu querido. E se a gente tivesse que elencar e escolher, se a gente tivesse que escolher, se você tivesse que escolher, Felipe, qual foi a sua maior conquista com o curso de eletrônica fácil? Qual seria ela? A minha maior conquista? Olha, assim, o conhecimento mesmo, né? O conhecimento dos componentes, né? Que foi bem explicado o funcionamento de cada componente, né? E tudo mais. A parte da soldagem que eu não sabia fazer e tudo. A autoconfiança, né? Porque você tem que ter autoconfiança, né? Para você poder fazer os reparos ali. Então, assim, eu consegui uma autoconfiança maior com o curso, conhecimento, né, que eu já falei, né, e isso acaba se traduzindo também numa melhora financeira também, né, ainda não é o ideal, ainda estou caminhando tudo, mas já dá um impacto, né, já dá um impacto porque realmente o reparo de placa em valor agregado ao que eu fazia é uma diferença gritante, né? Uma diferença grande. E acredito que nos próximos meses aí, esse ano, já vou conseguir ter um impacto bem positivo com relação a parte, a evolução aqui da minha bancada, né? Então, acho que foi isso. E eu estou muito feliz com o curso, com os conhecimentos, com tudo. Você lembra, você investiu um valor no curso, né? Você lembra Sim. em quanto tempo que esse valor já se pagou? Eu fiz uma postagem até na plataforma, um tempão atrás. Não, o curso mesmo, eu paguei pouquíssimo tempo. Acho que, porque assim, eu já tinha começado a fazer e assim, eu sou curioso assim também de procurar. Então, assim, por exemplo, tinha lá um módulo lá de resistores, por exemplo. Aí, além do curso, eu procurava também mais coisas, mais conteúdo fora. Então, assim, sinceramente, eu devo ter pago o curso, assim, no máximo ali no segundo mês. Eu já tinha pago e ele já estava tendo lucro. Então, isso é um fato importante também. Que da hora. Dedicando, você realmente... O valor das manutenções já... Por si só, você já consegue ter esse retorno muito rapidamente, né?
Então vale muito a pena fazer, vale muito a pena mesmo. E tá de parabéns, professor, pela plataforma, realmente pelo alto astral em ensinar. A gente percebe que você tem alegria em estudar. Isso é muito importante. Quando você tem um professor arrastado, um professor que você vê que não é dele ali, é complicado. Mas, igual eu falei aqui, eu te confesso que muitas vezes o seu alto astral, a sua alegria em ensinar ali, prende muita gente. E tá de parabéns mesmo, a metodologia é muito boa, a plataforma tranquila também, o David também é maravilhoso, viu? Tudo que eu perguntei lá, o David deu respostas muito boas. Então, só tenho a agradecer mesmo. Fiquei muito feliz em depositar essa confiança e ser correspondido, que é muito bom, né? Quando a gente deposita confiança e a gente é correspondido, né? Porque hoje em dia a gente vê que a gente vive uma indústria do curso, né? E muitas vezes você adquire um treinamento que não te dá retorno. E isso eu não posso dizer do Eletrônica Fácil. Eu gostei bastante mesmo. Me deu bastante base. Que espetacular, meu querido. E partindo para o final desse bate-papo maravilhoso, qual é a grande dica e o grande conselho que o Felipe tem para dar para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui e que ainda não decidiram aprender eletrônica por qualquer motivo, ou porque está procrastinando, ou porque às vezes acha que a eletrônica não é para ela porque ela tem uma idade mais avançada, ou porque acredita que a eletrônica é uma área muito cara para você começar a ter os equipamentos para trabalhar, por qualquer motivo. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que ainda não começou, mas que tem o sonho de ser um faixa preta em eletrônica? Bom, o conselho que eu dou é o seguinte, cada vez mais a gente vê tudo que você trabalha no dia a dia tem eletrônica embarcada, tem eletrônica de alguma maneira, nem que seja uma placa de 1 por 1 centímetro, você tem eletrônica ali. Então, é uma alta demanda que você tem de mercado, eu vejo isso, e uma área que você não precisa de muito. Hoje em dia, se você tiver o conhecimento com um multímetro, um sugador e um ferro de solda, você já começa a fazer os primeiros reparos, né? Então, não para mim, não é um motivo plausível. A pessoa fala, poxa, por causa do investimento. Não é, né? Salvo aquelas pessoas que realmente vivem em situações desumanas mesmo, é complicado, aí é outra coisa, mas o investimento não é tão alto assim, né? Tem cursos bons no mercado, como é o caso do Eletrônica Fácil, né? Você fazer. E o maior conselho que eu dou é cuidado, às vezes, com um conselho, às vezes, porque assim, a gente tem, às vezes, a ideia de pedir um conselho para quem é da área. Cuidado com isso, porque eu, por experiência própria, eu devo ter atrasado os meus conhecimentos pelo menos uns 10 anos, por ouvir a pessoa errada. Ah, essa área não dá dinheiro mais, essa área acabou, agora é só trocar a placa e tal. Mentira. Isso não procede, até porque todos os componentes estão sendo, a cada dia que passa, miniaturizados, e só quem tem conhecimento vai estar no mercado, não tem como, né? Então, isso é uma falácia. O mercado está saturado, o mercado não dá, isso aí vai acabar, só troca, vai ter que pegar uma placa e trocar por outra. Isso não existe. Então, só tomar cuidado realmente com... Tem muita gente que fala isso, né, professor? Tem muita gente que fala isso, e isso pode atrasar os seus conhecimentos, pode atrasar o seu desenvolvimento, e vai para cima, vai estudar e que dá tudo certo, tem mercado, tem valor agregado. Então, assim, é uma área excelente. O que eu tenho para dizer é isso daí, é uma área excelente, e só realmente cuidado com quem você pega conselho, porque realmente tem gente a puxar para trás e tem gente a puxar para frente. E o Eletrônica Fácil é um curso que te puxa para frente,
e o professor Rodolfo te ensina com alegria e te ensina com bastante conhecimento. Exatamente, meu querido. Muito obrigado, obrigado mesmo. Para complementar essa parte aí, ó, gente, geralmente quem dá conselho e que te bota para baixo, isso deve estar refletindo a incapacidade da própria pessoa, tá? Ó, então fica atento nisso. Quando uma pessoa tenta te desmotivar muito numa coisa que você pediu um conselho ali, se era bacana fazer, primeiro, dá uma olhadinha no histórico dessa pessoa aí e ver as características dela, o quanto ela está comprometida em se atualizar, o quanto ela está comprometida em aprender, a evolução técnica dela no decorrer do tempo. Dá uma olhadinha nisso, tá? Porque, como o próprio Felipe falou, todos os meses e anos nascem áreas novas aí na eletrônica. Então, quem pensou em fazer reparo em drone há anos atrás? Pois é. Carros elétricos. Ninguém falava em drone. Carros elétricos. Ninguém falava em drone, né? Carro elétrico também, ninguém falava nisso. E aí o que tem lá? Eletrônica embarcada. E aí? Alguém vai ter que reparar essas placas, gente. Não tem jeito. Ah, mas aí, professor, vou ter que fazer um outro curso. Mas aí você tem que se atualizar. Quem se atualiza é quem fica no mercado. Quem não se atualiza é quem dá esses conselhos aí, que eletrônica não serve para nada, que eletrônica não dá dinheiro, que eletrônica é só trocar placa. São essas pessoas, é quem não quer aprender e crescer, que vai dar esse conselho ruim para você. Tá? Então fica ligado nisso, tá bom? Quem se atualiza sempre tem mercado. Sempre tem mercado. Agora você tem que saber o seguinte, que você tem que ter fome de aprendizado, tem que ter fome de evolução, tem que ter aquela vontade de ser diferente, porque quanto mais diferente você é, mais fora da curva você está, mais você consegue monetizar o seu trabalho através da sua autoridade. Porque quando você faz o que ninguém faz, mais escasso é o seu trabalho, automaticamente, então, a sua lucratividade no decorrer do tempo é muito maior devido à autoridade naquilo que você faz, né? Quantas vezes as pessoas têm que arrumar o carro, putz, daí você leva no mecânico, o mecânico fala, putz, cara, eu não mexo com isso. Mas lá, o plano tal lá mexe. Aí leva no outro. Daí, sempre indica para a mesma pessoa. Por quê? Porque com certeza algum diferencial ela teve para poder chegar lá e ser indicado dessa maneira, né? E aí, qual é o reparo que vai ganhar mais? Exatamente. É o reparo relacionado à escassez profissional. Exato. Né? E todo mundo quer passar com o melhor. Todo mundo quer. Você não vai levar o seu carro em uma oficina ruim. Você não vai passar e fazer uma cirurgia com um médico que não é um médico bom. Pô, é sua saúde que está em jogo. Então, para você cuidar da saúde eletrônica e se atualizar no mercado, gente, busque sempre aprender, evoluir e crescer, tá bom? Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. E se você quiser ter esse caminho com o Eletrônica Fácil, aqui na descrição do vídeo tem todos os links dos nossos cursos Eletrônica Fácil, tem os nossos e-books que você pode baixar, imprimir e estudar, já começar gratuitamente com os nossos e-books, nossos livros maravilhosos também. E eu quero agradecer demais, Felipe, por essas palavras incríveis, a sua experiência, a sua história de vida. E eu quero dizer que hoje, com esse bate-papo, você marcou a história do nosso querido Eletrônica Fácil com a sua história. E o maior prazer da minha vida, sem dúvida alguma, é ver vocês evoluindo e crescendo, buscando a faixa preta e realizando os seus sonhos no mundo eletrônico, aquilo que a gente ensina com muito amor e carinho. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente nesse bate-papo show de bola. E depois desse bate-papo faixa preta espetacular, chegou a hora de você então tomar uma decisão. Se é definitivamente continuar do jeito que tá ou avançar rumo à faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. E eu tenho certeza que sim, você quer dar o próximo passo, você quer aprender, você quer evoluir, você quer crescer. E então esse bate-papo foi super inspirador para que você possa colocar todos os seus sonhos em prática. E se a resposta é sim, você quer evoluir, você quer crescer, a melhor oportunidade do ano é agora, na nossa Black Eletrônica Fácil, onde todos os cursos estão com descontos simplesmente sensacionais, tanto o combo faixa preta como também os cursos separados, se você assim quiser adquirir. Então bora pra cima, clica no link da descrição do vídeo, algum comentário fixado aqui
Não deixe para depois o sonho que você pode realizar agora, porque depois pode ser tarde demais e o preço pode ficar muito mais caro do que o valor normal. Fechou? Tamo junto, seja muito bem-vindo à família Eletrônica Fácil, vamos que vamos. Tamo junto, boa Black pra você. Vamos pra cima!